Depois de uma novela cheia de vai e vens que durou cerca de 3 anos, finalmente a primeira picape média da Fiat no Brasil chega ao mercado. Ela quer pegar carona no sucesso de Strada e Toro para brigar com Hilux, S10, Amarok, Ranger, enfim. Mas na prática ela não é tão Fiat assim, e eu vou te contar isso tudo sobre esse carro e te falar se ela tem potencial para brigar com essas grandes rivais. Mas primeiro aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. Eu também te lembro do nosso aplicativo, ele está disponível para Apple e para Android, e fazendo a sua assinatura você tem acesso a todas as edições de 4 rodas desde 1960. Também fazendo sua assinatura você tem acesso a tudo que a gente faz. Tem o link aqui na descrição do vídeo, ou é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado. A Titano nasceu lá na China, mas como Changan Kaisen F70, é uma picape média da chinesa Changan. Inclusive está aparecendo algumas fotos aí na sua tela agora com a primeira Kaisen F70 e agora da reestilização, que ficou com um visual meio até futurista, assim, ficou até um pouquinho estranho para falar a verdade. E aí, nesse tempo, em uma parceria com a Peugeot, ela se tornou Peugeot Landtrek para alguns mercados. Inclusive a Landtrek chegou a ser testada para ser lançada aqui no Brasil. Ela chegaria como Peugeot, essa picape aqui. Só que no meio do caminho ali a Stellantis resolveu repensar e viu que a Fiat tem uma tradição a mais em picapes, aqui no Brasil pelo menos, do que a Peugeot. E aí sim nasceu o que a gente está vendo aqui agora, a Fiat Titano, que chega ao Brasil importada do Uruguai. No visual, a Titano herdou praticamente tudo da Peugeot Landtrek. Claro, só mudou coisas óbvias, como a grade, que tem um padrão aqui com alguns quadrados, o nome Fiat, e a bandeirinha com as cores da Itália lá no outro canto. De resto, tudo é o que já estava na picape da Peugeot. Esses faróis, ficou até essa extensão em LED aqui, que é aquele dente de sabre que tem nos Peugeot, como no 208 que desce pelo para-choque. Então, isso daqui seria da Peugeot Landtrek e ficou aqui na Fiat Titano. Farol de neblina, aqui também quadradinhos. No geral é um visual bem genérico, ele não tem personalidade, não tem muita cara de Fiat, não se parece com Toro, não se parece com Strada. Então, não sei, eu acho que ela tem uma carinha já de algumas gerações antigas. Aqui nessa versão topo de linha a Ranch, os faróis principais são em LED, mas os de neblina são halógenos. Nas outras versões, na Vulcano e na Endurance, é tudo halógeno. Inclusive vale atentar que eu estou te mostrando aqui a versão mais cara, a Ranch. Eu vou falar durante o vídeo quando tiver alguma diferença significativa para as outras versões. Aqui na lateral a Titano também não tem muito o que inventar, é um visual bem limpo, sem vincos marcados, nada disso. Tem ali um estribo integrado, não é do tubular, isso já conta algum ponto aqui, principalmente no visual. Tem cromados aqui no retrovisor, nas maçanetas. Essas maçanetas aqui, na real, são estranhas, para não falar outra coisa. Elas são muito grandes, são exageradas. Tem aqui um loginho 4x4 e as rodas, elas são de 18 polegadas na versão Ranch e de 17 polegadas nas versões Vulcano e Endurance. Aí na Vulcano é um desenho com uma bordinha mais diamantada e na Endurance é uma roda de aço preta, bem simples mesmo. A traseira da Titano também é bem genérico, mas aí é meio que um mal de picapes, não tem muito onde inventar mesmo. As lanternas, aqui tem o formato retangular, tem até umas quebrinhas aqui nas pontas, tem essa assinatura em LED aqui na borda, mas isso daqui também é só na Ranch. Nas outras versões não tem essa parte em LED, e aí a configuração aqui da iluminação vai mudar.
Agora falando sobre capacidade, sobre caçamba, primeiro eu vou até abrir aqui para você ver. É bem pesada essa caçamba e não tem nada de amortecimento. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Agora falando sobre capacidade aqui de volume, né, da caçamba, a Titano promete ter a maior capacidade do segmento, 1.314 litros. Mas isso é com esse protetor de caçamba. Sem ele, ela cai lá para 1.100, 1.100 e pouquinho, tá aparecendo aí para você na tela. E aí ele acaba ficando na média do segmento, S10, Ranger, tem tudo nessa base aí. A Ranger tem um pouquinho mais. Capacidade de carga, aí são 1.020 quilos, também está na capacidade média ali do segmento. Só que aí tem a capacidade de reboque desse carro aqui, que é bem interessante, são 3,5 toneladas. Bom, então aqui é isso. Agora eu vou te mostrar como que é lá dentro da Titano, mas antes eu preciso fechar essa caçamba pesada aqui, até a etiqueta ficou para fora, senão eu ia prender meu dedo. Vamos lá? O espaço traseiro da Titano é bom, é até um pouquinho mais do que o suficiente, até porque o banco da frente ele tem essa cava aqui que dá para, né, acomodar melhor o joelho. O banco da frente é ajustado para mim, eu tenho cerca de 1,75 e me sobra um palmo aqui relativamente aberto. O túnel central não é tão alto, então dá para acomodar um passageiro aqui no meio sem grandes problemas. O formato aqui, né, o ângulo do banco não tem milagre, é uma picape, então você vai ficar um pouco mais reto mesmo. Isso em viagens mais longas talvez canse um pouco, mas é do segmento, não tenho o que falar. O banco aqui é um pouquinho curto, você também acaba ficando com o joelho muito alto, mas isso, de novo, também está presente nas concorrentes. Aqui o apoio de braço é almofadadinho. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem um ganchinho aqui para você pendurar sacolas, ou seja lá o que for, com no máximo 4 quilos, está escrito aqui. Temos saídas de ar-condicionado e uma porta USB do tipo A, que fica aqui escondidinha. Aqui no meio, puxa, tem um porta-copos. Esse banco aqui ele tem um esquema de modularidade ali que dá para deitar. Ele fica retinho aqui como se fosse quase que um porta-malas interno. Fica bem interessante. Bom, então agora vamos dar uma olhada como que é ali na frente da Titano. Aqui dentro, assim como lá fora, a Titano tem muitas heranças da Peugeot Landtrek, que no caso aqui é tudo. Todo esse painel vem da Landtrek, eles só mudaram esse logotipo. Onde tinha o leãozinho veio o Fiat. O resto é tudo igual. Aqui desenho de painel, os acabamentos tem prata. Essas teclinhas aqui são típicas dos Peugeot e deixaram. O volante é da Peugeot, também não mudou. E isso ajuda naquilo que eu falei de fazer com que esse carro não tenha tanta personalidade. Você entra aqui, você não vê um Fiat, você não vê uma referência de Pulse, de Toro, enfim, de estrada, que seja. E aí fica um pouquinho deslocada. Falando sobre acabamento, também é um problema, porque o acabamento aqui é muito simples. Não tem nenhuma parte em que tenha plástico ao menos emborrachado, ou algum revestimento que tenha algum toque emborrachado. Aqui a gente consegue ver algumas rebarbas nas uniões das peças. Esse plástico aqui em cima, ele parece ser tipo um material de água, assim, de um carro que é bem mais barato do que esse daqui. Isso também não é muito legal. A manopla de câmbio também destoa bastante. Ela tem uma cara de manopla de anos 90, anos 2000, não sei. Tá bem fora da tendência atual. E aí a gente passa agora para equipamentos, para telas. Essa tela aqui da central multimídia tem 10 polegadas. Inclusive a central tem um HD interno de 10 GB que você pode guardar o
que você quiser, documentos, fotos, enfim. Tem Android Auto e Apple CarPlay, mas o manuseio dela, o layout dela é bem chinês. Esse layout aqui lembra muito carros chineses sem tanta tropicalização, como a gente diz. Poderiam ter colocado aqui um layout do C3, por exemplo, mas não foi o que aconteceu. Às vezes ela é lenta para mexer, você clica, dá tipo 2 segundinhos, aí ela vem. Tem uns efeitos também que não dá para saber se é de muito bom gosto também. E é isso. Aqui no quadro de instrumentos, embora nas imagens de divulgação pareçam que o quadro de instrumentos é digital, ele não é. Ele tem uma telinha no meio, mas de 4,2 polegadas, é bem pequenininho, colorido ali, mostra algumas informações, mas o resto em volta é tudo analógico. Até lembro o desenho, aquele desenho meio com uma escala estranha, tipo Agile ou tipo alguns Caoa Cherry. Até a parte do combustível, né, o marcador de combustível e o marcador de temperatura também são analógicos. Também tem uma carinha ali bem ultrapassada, para falar a verdade. Agora falando sobre equipamentos, a Titano tem, até na versão topo, né, lembrando que todos os equipamentos de todas as versões estão disponíveis no nosso site, inclusive o link para a matéria com tudo isso está na descrição desse vídeo. Voltando, temos ar-condicionado de 2 zonas, temos piloto automático, retrovisores aquecidos, que mais? Modo esporte, modo eco, sistema de câmeras 360 graus, 6 airbags, bancos elétricos aqui dianteiros, tanto do motorista quanto o do passageiro. Mas não vai muito além disso. Nos sistemas de ADAS, de auxílio, né, ali a condução, ele só tem a correção de faixa, o aviso ali que você pode sair que você está saindo da faixa. Mas ele não tem nada, esse carro não tem nada de piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, alerta de tráfego cruzado, não tem nada disso. É uma picape bem básica nesse quesito e hoje isso é um problema, né? Ela também não tem carregador de celular por indução, aqui onde era de se esperar, mas isso é vendido como um acessório, não é nem opcional, é um acessório. Fora isso, tem aqui 2 saídas USB do tipo A. O que mais? Tem aqui uns porta-copos aqui que fica à frente do ar-condicionado, mas aí é só desse lado aqui. Vou mostrar no detalhe para você. Os comandos de retrovisor são também ultrapassados. Lembro de carros japoneses um pouco mais antigos. Aqui fica o seletor dos modos de tração. E é isso. É uma picape que deve bastante em equipamentos e em acabamento também. Agora eu vou te falar sobre a mecânica da nova Fiat Titano e como ela anda, como ela se comporta na estrada, no fora de estrada, enfim, te falar sobre desempenho, sobre consumo. Vamos lá então? Como já era especulado, a Titano chega equipada com motor 2.2 turbo diesel do Ducato, e aqui são 180 cavalos de potência, e no caso das versões Vulcano e Ranch, que tem câmbio automático de 6 marchas, são 40,8 kgfm de torque. A versão Endurance, que é a mais barata, tem o torque um pouquinho menor, de 37,7 kgfm, porque ela tem câmbio manual, também de 6 marchas. Nas configurações automáticas, o 0 a 100, de acordo com a Fiat, é feito em 12,4 segundos, mas esse tempo sobe para mais de 14 segundos na versão com câmbio manual. O consumo também fica ali perto dos 9 km por litro, vai aparecer aqui na sua tela o consumo das duas configurações. A tração desse carro aqui tem 3 opções, né? 4x2 traseira, 4x4 e 4x4 com reduzida. Mas agora voltando a falar sobre a potência da Titano, que talvez seja o maior ponto de polêmica aqui dessa picape, porque ela está abaixo da concorrência. A maioria tem ali perto dos seus 200 cavalos.
exceto, por exemplo, a Ranger, que nas versões de entrada tem 170 cavalos, e a Frontier, que na versão S, a mais barata, tem 163 cavalos, ou seja, são menos do que os 180 aqui da Titano. Só que isso acontece só nas versões mais baratas. Lá nas topo de linha a gente tem mais potência do que na picape da Fiat. Aqui não, aqui todas as versões têm esses 180 cavalos. Até chegou a se especular que teria 200 cavalos aqui, mas isso não aconteceu. Infelizmente não veio. E dá pra sentir isso aqui ao volante. Aqui agora eu tô numa situação aqui mais off-road. Daqui a pouco eu vou falar sobre dirigibilidade, sobre como é andar, como é dirigir esse carro. Mas ali na questão de aceleração, no on-road, no asfalto, numa rodovia, você sente que falta fôlego. Você pisa, você dá um kickdown aqui, você coloca toda a sua força no pedal do acelerador. O câmbio dá aquela pensadinha para trocar de marcha, para reduzir, e falta fôlego, falta um punch ali que você sente nas rivais, principalmente em Ranger, em Hilux, S10. É um problema aqui, essa questão do desempenho. Agora sim, sobre dirigibilidade, tá dando para ver aí que esse carro pula bastante. Ela tem aquela coisa mais de picape mais antiga, tipo Frontier, tipo L200, um pouquinho até de S10, mas a S10 já tá um pouquinho mais moderna nisso, porque, por exemplo, Hilux, Ranger, até Amarok, elas já têm uma pegada mais próxima de um carro, mais próxima de um automóvel. A Titano, ela usa quase aquela escola da Frontier, que é um pouquinho mais raiz ali, uma coisa meio querendo ser um caminhão. Só que isso hoje não é bem visto, porque esse carro aqui, até no on-road, pula bastante. É aquele tipo de picape que chega a ser incômodo. Você tá ali, você sente, você vê a frente batendo ali o tempo todo, a traseira também jogando. Ela balança bastante na lateral também. Então eu tava agora há pouco aqui no passageiro e é ainda pior, porque aqui você tem o apoio do volante. Então você, claro, vai sentir, você vai balançar, mas ali no passageiro você fica o tempo todo meio que jogando de lado. E de novo, não tô falando na terra, eu tô falando até no asfalto. Então isso não é legal, dá umas pancadas também. A gente passa aqui às vezes alguns buracos. Eu vou passar numa elevação um pouco maior aqui, ela fica batendo bastante. Então nisso as outras rivais mais modernas estão à frente. Isso é um problema, considerando também que esse carro aqui é o último a chegar, né? A Fiat tomou agora para ela, que a Fiat brasileira tomou para ela a engenharia dessa picape. Então a gente considera que quem chega por último ri melhor, né? Teria esse clichêzão. Mas aqui não é o caso. Aqui o caso é que chegou por último e chegou pior do que as concorrentes. Ela, apesar de ter todo esse desenvolvimento ali, teve mudanças de suspensão, mudanças ali no chassi, a suspensão traseira inclusive é de feixe de molas, e esse carro aqui ainda vai precisar comer um arrozinho com feijão, vai precisar aprender um pouquinho com as rivais, especialmente com a Ranger, que hoje é a referência do segmento, e com a Hilux, que é a mais vendida, para ganhar algum fôlego aí, para ganhar alguma experiência a mais, para ter boas vendas e para conquistar o cliente desse tipo de categoria, desse tipo de carro. A direção dela é hidráulica, mas você sente que tem um pezinho aqui. Ela é leve demais, poderia ser um pouquinho mais pesada. Inclusive, ó, eu tô mexendo aqui, ó, não acontece nada. E não é porque eu tô na terra não, no asfalto é assim também. Então tem até uma folguinha aqui. Não é um ajuste muito legal, poderia ser uma coisinha um pouquinho mais direta. Eu tô aqui num trecho que dá pra ir uma velocidade um pouquinho mais alta, mas ó, dá pra ver como ela pula, como a direção dá uma balançada. Inclusive uma curiosidade, que enquanto eu tava ali no passageiro,
Eu tentava tomar água, mas eu me molhei inteiro. Ai, você simplesmente não consegue. Ela balança muito. E lembrando, no off-road também, claro, das suas proporções. Mas eu fiquei todo molhado ali, molhei todo o banco, porque não dava. Eu pulava e jogava água pra cima. A Titano chega em 3 versões: a Endurance, que parte de 219.990, a Volcano de 239.990 e a Ranch, que é essa daqui, por R$ 259.990. Assim, ela é a picape média a diesel mais barata do Brasil e tem as versões topo de linha abaixo do que é cobrado atualmente pelas concorrentes. Hilux, por exemplo, passa dos R$300 mil na versão SRX, ali nas versões GRS, mas que também entregam mais do que aqui. Para você ter uma base, as versões mais baratas das concorrentes ficam sempre ali perto dos 230, 240 mil reais. Por fim, a Titano é uma boa picape, mas ela deve em personalidade, em tecnologia e em motor para suas principais concorrentes. E não à toa, ela tem que ser mais barata do que as outras, porque a gente não tem nada aqui em que a Titano se destaque, seja muito melhor ou melhor do que as outras. E agora é ver como ela vai se comportar no mercado. A Fiat diz que a aposta é de que 50% das vendas se concentrem nessa versão aqui, na topo de linha Ranch. Outros 30% devem ser da Volcano e só 20% da versão de entrada Endurance. Então agora chegou a sua vez de dizer o que você achou da Fiat Titano. Se você curtiu, se te surpreendeu, se te decepcionou, conta tudo pra gente aí nos comentários, que a gente tá sempre de olho. E não esquece que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!